Parte 1. Os ensinamentos. As anotações sobre minha primeira sessão com Dom Juan são datadas de 23 de junho de 1961. Foi nessa ocasião que começaram os ensinamentos. Eu já tinha estado com ele várias vezes antes disso, apenas como observador. Em todas as oportunidades, pedia-lhe que me falasse a respeito do peiote. Todas as vezes, ele não fazia caso de meu pedido, mas nunca deixava o assunto inteiramente de lado. Interpretei a hesitação dele como sendo uma possibilidade de poder falar a respeito de seus conhecimentos com um pouco mais de insistência. Naquela determinada sessão, ele me mostrou claramente que poderia atender à minha solicitação desde que eu possuísse a necessária clareza de espírito e de propósito com relação ao que lhe perguntara. Era-me impossível satisfazer essa condição, pois eu só lhe pedira para me falar sobre o peiote como um meio de estabelecer uma comunicação com ele. Pensei que seu conhecimento do assunto poderia torná-lo mais disposto a falar e mais aberto, possibilitando-me assim uma entrada em seu conhecimento sobre as propriedades das plantas. Mas ele interpretou meu pedido ao pé da letra. Estava preocupado com meus objetivos ao querer saber acerca do peiote. Sexta-feira, 23 de junho de 1961. Quer me ensinar alguma coisa a respeito do peiote, Dom Juan? Por que quer saber disso? Eu queria mesmo saber a respeito. Só querer saber não basta como motivo? Não. Tem de procurar em seu íntimo para saber por que um rapaz como você quer aprender essa tarefa de aprendizagem. Por que você mesmo aprendeu sobre isso, Dom Juan? Por que quer saber? Talvez nós dois tenhamos os mesmos motivos. Duvido. Sou índio, não temos os mesmos caminhos. O único motivo que tenho é que desejo saber a respeito, só para aprender. Mas assegure-lhe, Dom Juan, não tenho más intenções. Acredito em você. Já o fumeguei. Perdão? Não importa agora. Sei quais são suas intenções. Quer dizer que leu meus pensamentos? Pode ser. Então quer me ensinar? Não. Por que eu não sou índio? Não. Porque você não conhece seu íntimo. O importante é você saber exatamente por que quer envolver-se. Aprender a respeito de Mescalito é uma coisa muito séria. Se você fosse índio, só o seu desejo seria suficiente. Muito poucos índios têm esse desejo. Domingo, 25 de junho de 1961. Fiquei com Dom Juan a tarde toda na sexta-feira. Eu ia partir por volta das 7 da noite. Estávamos sentados na varanda em frente da casa dele e eu resolvi perguntar-lhe mais uma vez sobre os ensinamentos. Era quase uma pergunta de rotina e eu já estava quase esperando que ele tornasse a recusar-se. Perguntei-lhe se havia um jeito de ele aceitar apenas o meu desejo de aprender, como se eu fosse um índio. Ele custou muito a responder. Fui obrigado a esperar, pois ele parecia estar procurando resolver alguma coisa. Por fim, ele me disse que havia um meio, e passou a expor um problema. Disse que eu estava muito cansado de ficar sentado no chão e que o que eu devia fazer era encontrar um ponto, sítio, no chão em que eu pudesse sentar-me sem me cansar. Eu estava sentado com os joelhos levantados, de encontro ao peito, e os braços trançados em volta das pernas. Quando ele disse que eu estava cansado, percebi que minhas costas estavam doendo e que eu estava quase exausto. Esperei que ele explicasse o que eu queria dizer. Um ponto, mas ele não procurou elucidar isso abertamente. Pensei que talvez ele quisesse dizer que eu devia mudar de posição, de modo que me levantei e sentei mais perto dele. Protestou contra meu movimento e frisou claramente que um ponto significava um lugar em que a pessoa se sentisse naturalmente feliz e forte. Mostrou o lugar em que estava sentado e disse que era o ponto dele, acrescentando que tinha proposto um enigma que eu teria de resolver sozinho, sem mais conversas. O que ele tinha proposto como um problema a ser resolvido
Era certamente um enigma. Não tinha ideia de como começar, nem mesmo do que ele teria em mente. Várias vezes pedi uma indicação, ou pelo menos uma sugestão, sobre como proceder para encontrar um ponto em que me sentisse feliz e forte. Insisti e argumentei, dizendo que eu não tinha ideia do que ele realmente queria dizer, porque não podia conceber o problema. Ele sugeriu que eu andasse pela varanda até encontrar o ponto. Levantei-me e comecei a andar pelo chão. Senti que estava fazendo papel de bobo e sentei-me diante dele. Ele ficou muito aborrecido comigo e me acusou de não prestar atenção e disse que talvez eu não quisesse aprender. Depois de algum tempo, acalmou-se e explicou que nem todos os lugares eram bons de se sentar ou estar, e que dentro dos limites da varanda havia um ponto que era único, um ponto em que eu estaria em minha melhor forma. Cabia a mim distingui-lo de todos os outros lugares. A ideia geral era que eu teria de sentir todos os pontos possíveis que me fossem acessíveis, até poder estabelecer, sem dúvida, qual o certo. Argumentei que, embora a varanda não fosse muito grande, 2,5 metros por 3,5, o número de pontos possíveis era imenso e eu levaria muito tempo para verificar todos. Como ele não tinha especificado o tamanho do ponto, as possibilidades podiam ser infinitas. Meus argumentos foram em vão. Levantou-se e me avisou muito severamente de que eu poderia levar dias para resolver aquilo, mas que, se não resolvesse o problema, mais valia eu partir, pois ele não teria mais nada a me dizer. Frisou que sabia onde ficava meu ponto e que, portanto, eu não lhe poderia mentir. Disse que aquele era o único meio pelo qual ele poderia aceitar meu desejo de aprender a respeito de Mescalito como motivo válido. Acrescentou que no mundo dele nada era dado de presente e que tudo que se tinha de aprender tinha de ser aprendido com dificuldade. Deu a volta à casa e foi ao chaparral urinar. Depois entrou em casa diretamente pelos fundos. Achei que a tarefa de encontrar o suposto ponto de felicidade era sua maneira de me despachar, mas levantei-me e comecei a andar de um lado para o outro. O céu estava azul. Eu via tudo o que havia na varanda e perto dela. Devo ter andado por 1 hora ou mais, mas nada aconteceu para revelar a posição do ponto. Fiquei cansado de andar e sentei-me. Depois de alguns momentos, sentei-me em outro lugar, e depois em outro, até ter percorrido todo o chão de maneira semi-sistemática. Propositadamente procurei sentir diferenças entre os lugares, mas faltava-me o critério para a diferenciação. Senti que estava perdendo meu tempo, mas fiquei ali. Raciocinei que tinha vindo de muito longe, só para ver Dom Juan, e não tinha mesmo mais nada para fazer. Deitei-me de costas e pus as mãos debaixo da nuca, como um travesseiro. Depois eu rolei, fiquei deitado de bruços um pouco. Repeti esse processo de rolar no chão todo. Pela primeira vez, achei que tinha encontrado um vago critério. Sentia-me mais quente quando me deitava de costas. Tornei a rolar, dessa vez na direção oposta, e voltei a percorrer todo o chão, ficando de bruços em todos os lugares em que tinha ficado de costas em minha primeira volta rodada. Experimentei as mesmas sensações de frio e de calor, dependendo de minha posição, mas não havia diferença entre os pontos. Então ocorreu-me uma ideia que me pareceu brilhante. O ponto de Dom Juan. Fiquei ali sentado, depois deitei-me. Primeiro de bruços, depois de costas, mas o lugar era igual a todos os outros. Levantei-me, já bastava. Eu queria despedir-me de Dom Juan, mas não queria acordá-lo. Olhei para o meu relógio, eram 2 horas da madrugada. Eu estava rolando havia 6 horas. Naquele momento, Dom Juan saiu da casa e foi para o chaparral. Depois voltou e ficou junto da porta. Senti-me completamente rejeitado, queria dizer-lhe alguma coisa desagradável e ir embora, mas percebi que não era culpa dele, que eu mesmo é quem tinha querido passar por toda aquela tolice. Disse-lhe que tinha fracassado, tinha passado a noite no chão da sua casa e ainda não conseguia entender o enigma dele. Riu e disse que aquilo não o surpreendia, porque eu não agido direito, não tinha usado os olhos. Era verdade, no entanto,
Eu tinha muita certeza de que ele dissera que eu tinha de sentir a diferença. Expus esse argumento, mas ele que a gente pode sentir com os olhos, quando esses não olhando diretamente dentro das coisas. Quanto a mim, disse ele, não tinha outro meio de resolver esse problema a não ser fiado tudo o que eu tinha. Meus olhos foi para dentro. Eu tinha certeza de que ele me tinha atado, observando. Achei que não havia outro jeito de ele saber que eu não tinha usado os olhos. Recomecei a rolar, pois era esse o sistema mais cômodo. Dessa vez, porém, coloquei o queixo nas mãos e olhei para todos os detalhes. Depois de um intervalo, a escuridão em volta de mim mudou. Quando me concentrava no ponto bem de frente de mim, toda a periferia de meu campo de visão tornava-se brilhantemente colorida, com um amarelo esverdeado homogêneo. O efeito era impressionante. Mantive os olhos fixos no ponto diante de mim, comecei a rastejar de lado sobre a barriga, um pouquinho de cada vez. De repente, num ponto perto do meio do chão, verifiquei outra modificação de tonalidade. Num lugar à minha direita, ainda na periferia do meu campo de visão, o amarelo esverdeado tornava-se intensamente roxo. Concentrei minha atenção nele. O roxo desmaiou para uma cor pálida, mais ainda brilhante, que se manteve constante enquanto eu concentrava atenção nela. Marquei o local com meu paletó e chamei Dom Juan. Ele saiu para a varanda. Ele estava muito emocionado. Tinha realmente visto a mudança nas tonalidades. Ele não pareceu impressionar-se. Disse-me que me sentasse no lugar e que sensações tinha. Sentei-me e depois deitei-me de costas. Ele ficou de pé, a meu lado, e me perguntou várias vezes como que eu me sentia, mas não senti nada de diferente. Por uns 15 minutos procurei sentir ou ver alguma diferença, enquanto Dom Juan ficava pacientemente a meu lado. Eu estava aborrecido. Tinha um gosto de metal na boca. De repente, tive dor de cabeça. Tive ânsia de vômito. A ideia de minhas tentativas idiotas me irritavam a ponto de me enfurecer. Levantei-me. Dom Juan deve ter observado a minha profunda frustração. Não riu, e muito sério declarou que eu tinha de ser inflexível comigo mesmo, se quisesse aprender. Eu só tinha duas opções, disse ele, desistir e ir para casa. E nesse caso eu nunca havia de aprender. Ou decifrar o enigma. Tornou a entrar em casa. Eu queria sair logo, mas estava muito cansado para dirigir. Além disso, o fato de eu ter percebido as cores era tão impressionante que eu estava certo de ser um critério qualquer. Talvez houvesse outras modificações a serem percebidas. De qualquer forma, era muito tarde para eu partir. Por isso sentei-me, estiquei as pernas e recomecei tudo. Dessa vez eu me movi rapidamente para cada lugar, passando pelo ponto de Dom Juan até o fim da varanda, depois virei-me para cobrir a extremidade externa. Quando cheguei ao centro, vi que estava havendo outra modificação de coloração em meu campo de visão. O verde amarelado uniforme que eu via em todo o setor transformava-se em um ponto à minha direita, num verde forte, constante, diferente do outro que eu tinha visto antes. Tirei um dos meus sapatos e marquei o ponto, continuando a rolar até ter coberto o chão em todas as direções possíveis. Não se deu nenhuma outra mudança de coloração. Voltei ao ponto marcado pelo meu sapato e examinei-o. Ficava a mais ou menos 1,5 metros do ponto marcado pelo meu paletó, numa direção sudeste. Perto dele havia uma pedra grande. Fiquei ali deitado por algum tempo, procurando descobrir alguma pista, olhando para todos os detalhes, mas não senti nada de diferente. Resolvi tentar outro ponto. Rodopiei depressa nos joelhos e já ia deitando no paletó quando senti uma apreensão anormal. Era mais como uma sensação física de alguma coisa me empurrando no estômago. Dei um salto e recuei no movimento só. Os cabelos de minha nuca se eriçaram. As pernas estavam levemente arqueadas, o tronco debruçado para frente e os braços esticados na mesma posição, rigidamente, com os dedos contraídos como garra. Reparei em minha estranha posição e assustei-me ainda mais. Sem querer, andei para trás e sentei-me na pedra,
junto do meu sapato. Da pedra passei para o chão. Tentei imaginar o que teria acontecido para me assustar assim. Achei que devia ser o cansaço que estava sentindo. Já era quase dia. Sentia-me tolo, encabulado. No entanto, não tinha jeito de saber o que me assustara, nem tinha descoberto o que era que Dom Juan queria. Resolvi fazer uma última tentativa. Levantei-me e devagar aproximei-me do lugar marcado pelo paletó e tornei a sentir a mesma apreensão. Dessa vez fiz um grande esforço para me controlar. Sentei-me e depois ajoelhei-me para deitar de bruços, mas a despeito de minha vontade, não consegui deitar. Pus as mãos no chão em frente de mim. Minha respiração estava ofegante. Meu estômago estava embrulhado. Tive uma nítida sensação de pânico. Lutei para não fugir. Pensei que talvez Dom Juan me estivesse vigiando. Devagar rastejei até o outro ponto, encostei as costas na pedra. Queria repousar um pouco para arrumar as ideias, mas adormeci. Ouvi Dom Juan falando e rindo por cima de minha cabeça. Acordei. Você encontrou o ponto, disse ele. A princípio não entendi, mas ele me garantiu de novo que o lugar em que eu adormecera era o ponto certo. Tornou-me perguntar como é que eu me sentia deitado ali. Respondi que realmente não notava nenhuma diferença. Disse-me que comparasse minhas sensações daquele momento com o que eu tinha sentido deitado no outro ponto. Pela primeira vez ocorreu-me que eu não poderia explicar minha apreensão da noite. Incitou-me numa espécie de desafio a me sentar no outro ponto. Por algum motivo inexplicável eu chegava a ter medo do outro lugar e não me sentei lá. Declarou que só um tolo podia deixar de perceber a diferença. Perguntei-lhe se cada um dos dois pontos tinha um nome especial. Ele disse que o bom era chamado o sítio e o mal o inimigo. Disse que os dois lugares eram a chave do bem-estar do homem, especialmente para uma pessoa que buscava conhecimento. Os simples atos de sentar no ponto da gente criavam uma força superior. Por outro lado, o inimigo enfraquecia a pessoa, podia até provocar a sua morte. Ele disse que eu tinha refeito a minha energia, que tinha gasto muito na noite anterior, dormindo um pouco no meu ponto. Disse ainda que as cores que eu tinha visto, associadas a cada ponto especial, tinham o mesmo efeito geral de dar ou de roubar a força. Perguntei-lhe se para mim haveria outros pontos como os dois que eu encontrara e como deveria proceder para descobri-los. Respondeu que muitos lugares no mundo seriam comparáveis àqueles dois e que o melhor meio de descobri-los seria verificar suas cores respectivas. Eu não sabia bem se tinha ou não resolvido o problema, e nem estava mesmo convencido de que tinha havido um problema. Não podia deixar de sentir que toda aquela experiência era forçada e arbitrária. Tinha certeza de que Dom Juan me vigiara a noite toda e depois quisera agradar-me, dizendo que o local em que eu adormecera era o lugar que eu procurava. No entanto, eu não via um motivo lógico para isso, e quando ele me desafiou a sentar-me no outro ponto, não consegui fazê-lo. Havia uma estranha divisão entre a minha experiência pragmática de recear o outro ponto e minhas deliberações racionais sobre o caso todo. Dom Juan, por outro lado, estava muito certo do meu sucesso e, agindo de acordo com isso, disse-me que me ia ensinar a respeito do peiote. Você me pediu que lhe falasse sobre mescalito, disse ele. Queria descobrir se tinha bastante fibra para encontrá-lo cara a cara. Mescalito não é brincadeira. Você tem de ter domínio sobre si. Agora, sei que posso admitir o seu simples desejo como um bom motivo para aprender. Vai mesmo me ensinar a respeito do peiote? Prefiro chamá-lo mescalito. Faço mesmo. Quando vai começar? Não é assim tão simples. Primeiro você tem de estar pronto. Creio que eu estou pronto. Isso não é brincadeira. Você tem de esperar até não haver nenhuma dúvida. Então o encontrará. Tenho de preparar-me? Não, só tem de esperar. Pode desistir de tudo depois de algum tempo. Você se cansa facilmente. Ontem você queria desistir assim que ficou difícil. Mescalito
exige um propósito muito sério